大家好，欢迎来到我们的视频。Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Chegamos na nossa aula 10 do chinês do dia a dia. Agora nessa aula 10 a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, assim como foi a última. Vai ser uma aula mais focada em dicas para viajantes. Então, se você está pretendendo viajar para a China, ou para Singapura, para Taiwan, ou para Hong Kong, ou para Macau, veja esse vídeo até o final, beleza? 6 frases para ser utilizadas em compras na China ou em lugar de compra, qualquer coisa nesse sentido, beleza? Primeira frase é o seguinte: 我可不可以试一下？你们试衣间在哪儿？ Então são duas frases, na verdade, um pouco grande aqui, mas vamos lá devagarinho. A gente vai ver cada coisa aqui. Eu, 可不可以 posso ou não posso 试一下 testar, experimentar isso. 你们试衣服间在哪儿 onde fica o seu provador? 你们, vocês 试衣服间 sala de provar roupas, ou seja, provador, 在哪儿 onde fica? Vamos lá, agora repete aqui comigo de uma forma mais viva. 我可不可以试一下？你们试衣间在哪儿？我可不可以试一下？你们试衣间在哪儿？ Beleza? Eu posso experimentar isso? Onde fica esse provador? 试 significa tentar, provar, experimentar. Então, 试, tudo isso, beleza? Ou você também pode dizer, se você achou a primeira frase um pouco difícil, 我可以试穿吗？我可以试穿吗？ Onde 穿, esse ideograma aqui, significa vestir. Então, 我可以试穿吗? Eu posso vestir, eu posso testar essa roupa? 我可以试穿吗? Testar como é que fica vestindo em mim, entendeu? Então, de novo, primeira frase, 我可不可以试一下？你们试衣间在哪儿? Posso experimentar isso? Onde fica o seu provador? 我可以试穿吗? 我可以试穿吗? Eu posso vestir rapidinho para ver como é que fica? Então, essas são as duas frases para quem quer testar a roupa que está comprando. E aí, tem uma dica aqui embaixo. Ao experimentar roupas, você deve levar em considerações quantos itens você pode levar para o provador de cada vez. Às vezes, você pode experimentar em torno de 3 a 5 itens, dependendo de onde você compra. Então, é melhor ler atentamente as placas. Normalmente, tem lá as plaquinhas. Ou, se você estiver levando roupa demais para o provador, o chinês vai bolar contigo. Então, fica ligado aí. É importante que você saiba um básico de números, falar números, para saber o que ele está falando, o que a placa está falando, o que o atendente vai falar contigo, ou a atendente, né? Então, de novo, para matar essa primeira frase. 我可不可以试一下？我可不可以试一下？你们试衣间在哪儿？我可以试穿吗？我可以试穿吗？ Beleza? Segunda frase é a seguinte. 你们附近有没有洗手间？你们附近有没有洗手间？洗手间 significa banheiro. Então, 洗手间, existe um banheiro por perto? 你们附近, ou seja, vocês por perto, na vizinhança, nos arredores. 有没有, tem ou não tem? 洗手间, banheiro. Essa é a maneira mais comum de dizer isso, embora alguns prefiram usar 厕所para se referir a banheiro também. Então, 厕所 também significa banheiro, é uma forma até mais informal. 洗手间 significa banheiro, mas uma forma mais formal, beleza? Qualquer um dos dois pode ser usado. Então, de novo, repete aí comigo para falar certinho, hein? 你们附近有没有洗手间? Existe um banheiro por perto? Vocês têm um banheiro aqui perto? 你们, vocês, 附近, aqui perto. 有没有, tem ou não tem? 洗手间, banheiro. Ou 厕所. Então, vamos falar com 厕所 para ver como é que fica. 你们附近有没有厕所？你们附近有没有厕所？ Beleza? Até mais simples também de falar. Lembrando que é um pouco mais informal. Terceira frase, ela é primordial para saber o preço de uma peça, algo que você queira comprar.
E aí a frase é bem simples, é assim, ó. 这件多少钱?这件多少钱? Beleza? Quanto custa essa peça? Você pode usar várias maneiras de perguntar sobre o preço, mas essa aqui que eu botei para ti é a mais simples, digamos assim. 这件多少钱? Quanto custa essa peça? Quanto custa essa camisa? Quanto custa esse tênis? 这件多少钱?多少钱? Quanto custa? Se você quiser falar só 多少钱, é até mais simples. 多少钱 significa quanto custa. E ainda, você pode até tirar o 少 e falar 多钱, quanto dinheiro, seria mais ou menos isso. 多钱,多少钱,这件多少钱, tudo isso é utilizado, beleza? 这 significa esse, 件 significa peça, 多少 significa quanto e 钱 significa dinheiro. Além disso, você pode usar essa frase aqui também, ó. 请帮我算一下. 请帮我算一下. Que significa meio que me ajuda a ver quanto é que tá dando tudo aqui. Vamos fazer a conta aqui rapidinho para ver. Então, 请帮我算一下. Vamos ver quanto tá dando aqui. Me ajuda a ver quanto tá dando. 请 significa por favor. 帮 significa ajudar. 帮 Cuidado com a pronúncia, não é bang. Bang tá errado. Não é com som de B e esse G nem sai. Então é 帮 请帮我算一下. 我 significa eu. 算, essa palavrinha aí, as pessoas não conhecem muito, significa calcular. 算, 请帮我算一下. Me ajuda a calcular rapidinho. 一下 seria fazer uma coisa rápida. 算一下, calcular, não, vai dar uma calculadinha aqui rapidinho. Essa é mais uma frase bem simples, mas muito importante quando você quer saber de preço. E aí, quando você vê o preço, quando o cara te responde o preço, o que você vai falar para ele? Que tá caro. Então, obviamente, isso não vai funcionar em lojas de shopping e tudo mais, mas em lojas menores ou mercados, muitos mercados, barraquinhas que abrem de noite, você consegue negociar. E aí, agora é a parte que a gente entra na negociação, que é o seguinte. 简直太贵了. Seria, simplesmente é muito caro, isso é realmente muito caro. 太贵了, muito caro. Isso aqui que você tem que gravar especialmente, ó. 太贵了, muito caro. 给我便宜点吧, 给我便宜点吧. Faz um pouquinho mais barato para mim. 给 seria dar, 我便宜点吧 seria dar um preço mais barato, me dá um pouquinho mais barato. Me dar, obviamente, não é dar o produto, mas dar um preço mais barato. Então, 给我便宜点吧. Dá uma baixada aí no preço, camarada. Então, essa é a frase aqui, é primordial, a frase, diria, mais importante dessa aula. 太贵了, 简直太贵了. Ai, tá muito caro, realmente tá muito caro. 给我便宜点吧. Dá um desconto aí. Então, isso realmente é muito caro, por favor, me dê um preço mais baixo. Só repetindo o que eu disse, né? Isso é mais adequado quando você está no mercado noturno, ou seja, barraquinhas que abrem de noite lá na China, ou quando você está comprando de vendedores de rua, onde não tem preços fixos. Isso em shopping não vai rolar. O preço que você vai pagar na peça, ou que você está comprando, é equivalente ao quão bom você é em pechinchar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que normalmente o chinês ele vai botar aqui, por exemplo, essa caneta aqui. Essa caneta lá vai estar com a etiqueta de... Vamos falar em real, obviamente, para ficar mais fácil pra gente. Vai estar em 100 reais. Nossa, 100 reais a caneta tá pesado. E aí você vai falar, 太贵了, 给我便宜点吧. Ou seja, me dá um desconto aí. Aí ele vai falar, 50 块, 50. O Chiquai ainda tá caro pra cacete. 50 numa caneta é bem caro. E aí que você vai falar, pô, 50 ainda tá caro. E aí você vai falar a frase que tem aqui, ó. 再便宜一点, 再便宜一点, 再便宜一点. Que significa abaixe mais o preço. Ou seja, ele já abaixou um pouco, vai abaixar mais ainda o preço. Porque ainda você tá achando caro. 50 reais numa caneta ainda tá caro. E aí depois de você falar isso, ele vai falar, pouco aí, puxinho, não dá, não vai dar. Não pode. E aí você vira as costas e ele vai falar, 20. E aí 20, talvez esteja bom. Vamos dizer que essa caneta aqui tenha ouro. Então 20 tá barato. E aí você acaba comprando por 20. Mas se você insistir, você consegue até abaixar mais o preço.
E isso, gente, é super normal. Se você vai à China, se você foi à China e você não pechinchou, meu amigo, tomou a facada aí nas paradas que você comprou, com certeza. Porque assim, vamos dizer, você vai numa feirinha e aí eles estão vendendo um casaco e bota lá 500 yuan, que é a moeda da China. Eu tenho certeza, se é uma feirinha assim de rua, se são vendedores, digamos que aqui no Brasil seria como se fosse o nosso camelô, né, o vendedor ambulante. Você consegue abaixar esse 500 para 250, para 200. Então tudo depende de quão bom você é em pechinchar, quão sério você consegue falar essas frases aí que eu tô ensinando para ti. Então repetindo, 兼职太贵了，给我便宜点吧，给我便宜点吧. Me dá um desconto aí, por favor, consagrado. Se ele continuar insistindo que tá dando bastante desconto, você simplesmente vira as costas que ele vai dar um desconto melhor. Para vocês terem noção, minha mala, eu paguei 50 reais numa mala. E assim, ó, uma mala maneira. Então, eu fui pechinchando, ela queria me vender por 500, eu diminuí até 50. Eu tenho certeza que ela ainda teve lucro com esses 50, porque as coisas lá são muito baratas. Então, o hack, um macete para economizar nesse tipo de situação na China é falar mandarim para saber negociar e ser cara de pau. Porque o vendedor também é cara de pau, então não tem problema nenhum você pedir mais barato. Beleza? Zai pian dianba. Abaixe mais o preço. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tamanho de peças. E aí você fala assim, 我要这件, eu quero essa peça. 我要这件, 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 eu quero essa peça. 请给我大号的, por favor me dê o seu tamanho grande. Então, 大号é grande, 中号é médio, 小号é pequeno. Então, 小号, pequeno, 中号, médio e 大号, grande. Então, 我要这件，请给我中号的. Por favor, me dê um tamanho médio. 请给我大号的. Por favor, me dê o tamanho grande. 请给我小号的. Por favor, me dê o tamanho pequeno. E aí você tem que observar o quê? Que os tamanhos chineses eles são menores em comparação com os tamanhos ocidentais. Os orientais, no geral, são menores que os ocidentais. Então, fique ligado na hora que você vai comprar uma camisa, por exemplo. Eu uso M aqui no Brasil, que é um médio. Lá na China, provavelmente, você vai usar o grande. Eu uso pequeno aqui no Brasil. Lá na China, provavelmente, você vai usar o médio. E se eu usar, sei lá, o grande aqui no Brasil? Então lá na China você vai estar ferrado porque você não vai achar roupa pra ti. Isso acontecia muito comigo, infelizmente. Pra quem não sabe, eu tenho 1,98, 1,97. A última vez que eu vi tava 1,97. Não sei se eu tô ficando corcunda. Mas a loja simplesmente não tinha um tamanho que coubesse em mim. Então, se você é muito grande, tem lojas que não vão te atender. Mas, ao mesmo tempo, tem outras que têm peças bem maneiras pra ti também. Beleza? Então, não fique desapontado falando... sou grande, não vou pra China. Deixa de ser bobão e inventar motivo fútil pra não ir pra China, porque a viagem pra China vale muito a pena. Beleza? Então, vamos lá de novo. 我要这件, eu quero essa peça. 请给我大号的, por favor, me dê o tamanho grande. 请给我中号的, por favor, me dê o tamanho médio. 请给我小号的, por favor, me dê o tamanho pequeno. Beleza? E aí a gente chega na nossa última frase, que é a mais complicada dessa aula. Mas a gente vai aprender ela devagarzinho. Vamos lá comigo. 这些衣服已经是折扣后的价格吗？这些衣服已经是折扣后的价格吗？ que significa isso? O preço dessas roupas já estão com desconto? 这些衣服, essas roupas, 已经是 já é 折扣后的, ou seja, já tem o desconto acrescido, já passou o desconto no preço, 价格吗? Eu sei que a frase é um pouco grande, é um pouco complicada, mas repete aí comigo devagarinho e depois a gente fala um pouquinho mais rápido. 这些衣服, ou seja, essas roupas, 已经是折扣后的价格吗？已经是折扣后的价格吗？
os preços dessa roupa já estão com desconto, e aí você provavelmente está vendo uma tagzinha, e aí você quer saber se aquela etiqueta já está com o desconto, né? E aí você pergunta isso. Aqui nessa frase, 折扣 significa desconto, mas também você pode usar o 打折, que significa desconto ou venda. No geral, vai significar desconto, mas aí eu vou explicar mais sobre isso. Sempre que os itens estão à venda, você pode ver muitos sinais que anunciam isso na China. E aí eu vou trazer para você 2 tipos de sinais que ficam assim em placas ou na etiqueta, na tag da roupa. Por exemplo, 它七折, 它低折. Isso significa que os itens têm 30% de desconto e não 70% de desconto. Por que 70%? Não entendi. Porque ti significa 7. Mas tá ti significa que você vai pagar 70% do preço do produto, digamos assim. Então, tá ti eu vou pagar 70% do preço do produto. Outro exemplo também é 四折起, que significa até 60% de desconto. Ué, mas está 4 aqui. Exatamente, você vai pagar 40% do preço do produto. Na China eu demorei muito para entender isso, muito. Eu passava mal, olhava assim e via, por exemplo, vamos dizer que aqui era 1,9. E eu pensava o quê? Caraca, 90% de desconto, vou comprar. Só que na verdade eu vou pagar 90% do preço do produto. Mas enfim, até mudou a cor aqui na hora que eu digitei, mas isso não tem problema. E aí, por exemplo, 四折起 significa que você vai pagar 40% do preço do produto. 它抵折 significa que você vai pagar 70% do preço do produto. Então você faz, se eu vou pagar 70%, eu vou ter 30% de desconto. Você faz uma continha de menos ali rapidinho na sua cabeça para saber quanto desconto você tem, beleza? Então, essa aqui são 2 exemplos que pode estar em placas ou na etiqueta na hora de comprar para você saber quanto desconto você vai ganhar. E aí, vamos repetir essa última frase aqui rapidinho. 这些衣服已经是折扣后的价格吗? 这些衣服已经是折扣后的价格吗? Significa, os preços dessa roupa já estão com desconto, beleza? Então é isso, com essa última frase maiorzinha, mais complicadinha, a gente termina a nossa aula 10 do chinês do dia a dia. Lembrando que na aula de hoje a gente aprendeu algumas frases, na verdade foram mais de 6 frases, né, se for contar, porque a gente aprendeu palavrinhas, frases menores, mas enfim, 6 grandes frases para a gente usar em viagens para a China, quando estamos comprando alguma coisa, ou quando estamos no shopping, ou no mercado noturno, que são barraquinhas que abrem de noite, tudo isso. Vamos dar uma revisada aqui só nas frases agora. 我可不可以试一下? 你们试衣间在哪儿? Posso experimentar isso? Onde fica seu provador? 你们附近有没有洗手间? 你们附近有没有洗手间? Existe um banheiro aqui por perto? 这件多少钱? 这件多少钱? Quanto custa essa peça? 简直太贵了，给我便宜一点吧。isso tá realmente caro. Por favor, me dê um preço mais barato. 我要这件, eu quero essa peça. 请给我大号的. Por favor, me dê o tamanho grande. 这些衣服已经是折扣后的价格吗? O preço dessas roupas já está com desconto? Então, essas são as frases. Eu sugiro que você anote isso se você pretende viajar para a China, principalmente essa parte do desconto aqui, porque senão você vai achar que está ganhando 70% de desconto e na verdade é 30%. Vai achar que está ganhando 40%, na verdade é 60%. E além disso, a parte de tamanho, você saber que os tamanhos lá são menores é importante. E o mais importante, na minha opinião, é pedir as coisas mais barato. 给我便宜点吧，再便宜一点。再便宜一点, dá mais um pouquinho mais desconto aí, dá desconto mais barato, dá. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no meu canal Lucas Mandarim, me siga nas redes sociais, até a próxima, 再见!